deseo que siempre logra escapar, mas no hay nada que temer nunca más, ya no hay nada por qué temblar. Esta fuerte conexión que une nuestro corazón, nunca nadie más podrá quebrarla. Hemos alcanzado al fin, tras de tanto persistir, en este lugar el punto final. La tristeza y el rencor los convertiré en valor. El destino está tan cerca de aquí. Obito ainda estaria chocado com o relatório, pois não esperava que Arashi Akuma teria ficado tão poderoso. Afinal, o relatório só mencionava velocidade e força bruta. Ele deveria ter adquirido aquele poder recentemente, e se culparia pela morte de sua esposa, pensando em como criar agora a Kazuka sozinho. Indo até o cemitério, indo visitar seu antigo discípulo Naruto, aonde encontraria Hinata, rogando preces para ele, trocando as flores, como ela fazia sempre. Obito a encararia com tristeza, já que ela sofreu bastante com a morte do Naruto, e colocaria umas flores em sua lápide, não se atrevendo a ficar ali mais tempo, indo embora. Chamando seus conselheiros, que eram os mesmos de Minato, conversando sobre o que fazer agora. Arashi era um problema internacional, mas somente a Folha e a Areia tiveram problemas com ele, e as outras nações estavam os ignorando, e que a Vila da Chuva se opunha a caçar a Katsuki, já que mercenários serviam para manter a ordem sem precisar envolver uma guerra. O velório de todos aqueles que morreram contra Arashi seria realizado alguns dias depois. Infelizmente, nenhum dos caixões estariam cheios, já que seus corpos haviam sido roubados. Pouco tempo se passaria, e Omi atacaria o santuário que estava guardando o espírito de Moryou, para unificar o mundo sob o comando de um único líder. Ele não teria muito trabalho, pois a defesa não era párrea para Yomi e seus homens. Por fim, Yomi usa seu corpo como receptáculo temporário de Moryou, até que conseguissem o corpo original dele, que estava selado, ou o receptáculo mais poderoso. A aldeia da Folha receberia esta mensagem e Obito colocaria todos os ninjas em estado de emergência, pois o exército fantasma de Moryou já estava em ativa. Obito chamaria Kushina e sua equipe para esta missão, que seria uma missão de ser guarda-costas, que Moryou era tão perigoso quanto Arashi Akuma, e que a missão da equipe da Kushina era ficar de guarda-costas e escoltar a sacerdotisa do Paz do Demônio até o País do Pântano, para quando Moryou chegasse pudesse ser derrotado. Kazumi e Konohamaru estariam muito empolgados, pois finalmente teriam uma missão complicada. Ela e Konohamaru eram uma poderosa dupla, e nunca haviam falhado em uma batalha quando lutavam juntos. Eram a equipe perfeita. E partiriam imediatamente animados com a missão, enquanto Obito sofria com pressão que estava surgindo, não sabendo lidar com tal situação, pensando no que seu sensei faria. Ao chegarem, a sacerdotisa estaria sendo atacada, mas como a equipe de Kushina era implacável em força de combate, os venceria em muita dificuldade graças ao impecável trabalho de equipe. Depois de se reunirem num lugar seguro, Kushina se irritaria com a atitude da garota, que não ligava para quantas pessoas tinham morrido por ela. Então ela ouviria que a sacerdotisa também teve uma visão sobre ela, que ela iria morrer. Puta que pariu! Kushina diz que uma simples previsão não vai fazer ela sentir medo, não importa o futuro que ela previsse. Kushina estava disposta a mudar todo o destino ruim. Enquanto isso, o exército fantasma continuava a ir para o cemitério selado, do mesmo jeito que Kushina, sua equipe e a sacerdotisa, que era uma puta vaca cuzona, mas não com a Kushina, que colocaria moral pra ela deixar de ser uma puta lazarenta. A equipe deles era sempre muito unida, e ao contrário do Udon inútil que a gente vê no Shippuden, esse Udon treinaria tendo uma força muito maior que a comum graças ao treinamento com a Kushina, assim como Konohamaru e Kazumi, ambos já teriam Rasengan, pois nesses 3 anos, quase 4 Jiraiya os ensinou.
A viagem seria tranquila, já que eles teriam derrotado seus inimigos logo no início e com os sapos invocados por Konohamaru e Kazumi. Kazumi não conseguiria esconder a preocupação com sua mãe, já que se sacerdotisa estava certa, ela iria perder a última pessoa viva em sua família. Ao chegarem no último santuário, o exército fantasma já estava os aguardando. Kushina, como era a única poderosa o suficiente para enfrentar Yomi, diz que os três devem segurar o exército fantasma, e Kushina iria junto com a sacerdotisa para dentro do santuário. Porém o ritual de selamento seria falho, e Moriou conseguiria seu corpo de volta. Kushina começaria sua luta contra Moriou, mas lembraria das palavras da sacerdotisa, dizendo que ela iria morrer, mas em nenhum momento ela havia mencionado a Kurama. Quer dizer que a Kurama seria a chave, e iria para dentro do selo falar com a Kurama, discutindo com ela sobre ela emprestar o poder para Kushina, que se não fizesse isso, ela iria morrer, e que se morresse o filho de Madara iria atrás dela no momento em que ficasse livre, que juntas teriam muito mais chances de vencer. E Kurama aceitaria, emprestando o poder para Kushina, do mesmo jeito que ela fez no filme Road to Ninja, ou seja, é possível entrar na forma da Kurama sem precisar quebrar ou abrir o selo, e assim ela faria, conseguindo se manter viva. Porém, tendo uma batalha difícil e destrutiva, os dragões de Moreo se uniriam em um só, e atravessaria a Kurama no momento em que os reforços de Konoha chegassem, assim como Kazumi, Kakashi e Obito, que veriam mais um daqueles que eles se importavam morrer, com Kushina voltando à forma original dela, caída no chão. Antes de Kazumi chorando chegar à sua mãe, seu corpo desapareceria como fumaça, e logo todos perceberiam o chakra estrondoso vindo de trás de todos eles. Ao olharem, Kushina estava no colo de Arashi, assim como toda a Akatsuki atrás de Arashi, assim como Pain e Kunan. Arashi mandaria levar ela para o esconderijo, onde ele estava guardando todos os corpos para seu experimento, assim capturando sua terceira biju, e mandaria todos os Akatsuki formarem um cerco em volta de Moreo, e ele queria testar sua própria força e diria a Obito que ele realmente não era capaz de proteger ninguém. Obito iria para cima de Arashi junto com Kakashi e Kazumi, porém ele se teleportaria para frente de Kakashi, atravessando o braço nele e o jogando em Kazumi, dizendo a Obito que ele não era alguém que ele poderia derrotar nem se atacasse ele com todo o seu poder. Enquanto isso, os Akatsuki seguravam os ninjas de Konoha do lado de fora, já que eles não tinham poder o suficiente para passar. Arashi veria um Magikyo de Obito e diria que estava curioso para ver o que seus olhos poderiam fazer, e que se ele os interessasse iria tomar eles para si. Quando Kazumi fosse o atacar novamente, ela ficaria presa no Genjutsu de Arashi. No mundo do Genjutsu ele cumprimentaria ela, dizendo que nas próximas 72 horas, ela seria obrigada a ver todas as pessoas que ele matou, todas as mortes que ele causou, começando com a morte Minato, Naruto, Madara, Itachi, e vários outros ninjas incluindo a Rin, e que essa seria a visão dela pelas próximas 72 horas. Enquanto ele comia o cu dela de porrada, esse era o Tsukuyomi, Reino dos Pesadelos, revelando para ele que foi ele quem matou seu pai e agora sua mãe também. E ordenaria que os Akatsuki fossem embora. Essa era uma luta que ele queria, ter uma luta a só com o Hokage, estalando os dedos, fazendo toda a Akatsuki desaparecer. Perguntando a Obito se ele conseguia compreender agora. Há poucos anos ele era um ser comum, há um ano ele era um ser extraordinário, agora ele estava a um passo de se tornar um deus. E seu Mangekyo iria o tornar intocável. Graças à força em sua família era dotado de força e velocidade. Graças a Neji, ele via tudo à sua volta, sendo impossível de ser pego de surpresa. Graças ao seu eterno Magikyo, outros doujutsus e a Orochimaru, ele encontrou uma forma de refinar o Mangekyo eterno, adicionando mais poder ele até mesmo como cultivar o Mangekyo Sharingan, e que com o de Obito e Itachi juntos, poderão cultivar Mangekyo Sharingan eternos, e criará uma nova raça de cavaleiros, deuses, que protegerão a paz do mundo, soldados da paz que serão quase imortais, um mundo perfeito sem guerras, matando quem se opor para manter a paz. Não era isso que desejava também? Perguntaria Arashi a Obito, que responderia que aquele plano era insano, e que se o que ele planeja fosse verdade ele teria que impedir isso mesmo que custe sua vida.
Arashi responderia que não lhe interessa tirar a vida dele, mas que iria lutar contra ele para mostrar o quão fraco ele era. Seres inferiores nunca seriam capazes de compreender. Propondo luta sem o uso de seus Mangekyou, ele já sabia qual era o poder do Mangekyou de Obito e que se ele usasse, ele teria que ser um pouco mais persuasivo, indo até Kazumi acariciando seu rosto dizendo que era uma pena ele ter que submeter uma garota tão nova a tal trauma. Então Kazumi sumiria, graças ao Kamu de Obito mandando ele não tocar nela. Arashi diz que tudo bem, não pretendia fazer mais mal nenhum a ela, trazendo ela de volta para seus braços e dizendo que técnicas espaciais não existia alguém melhor do que ele, teleportando ela para o lado de fora e dizendo a Obito que poderia começar quando quiser e que não deveria tentar enrolar ele pro Jiraiya ou alguém aparecer, pois Pain estava fazendo bem seu trabalho. Obito já estava possesso de raiva, pois ele tinha visto mais uma pessoa que ele falhou em proteger e que ele tinha perdido todos exceto o Kakashi, e partiria para cima de Akuma. Nem mesmo Jiraiya iria chegar, pois Pain estava fazendo seu trabalho, e Obito possesso de raiva atacaria Arashi.